Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Mais um vídeo voltado aqui à parte de parâmetros, né? Aplicados aí aos processos de usinagem. E aqui está a pergunta em questão, né? Qual é a RPM aplicada para tornear uma peça com diâmetro de 3/4 de polegada, utilizando 50 metros por minuto de velocidade de corte? Bom, então aqui alguns pontos importantes, né? No caso, esse valor aqui ele representa exatamente, né, a referência do diâmetro da peça, né? E aí é importante ficar atento com o seguinte, a gente deve levar em consideração o diâmetro, né, da operação, né? Ou seja, o diâmetro que a peça vai ficar ali referente à sua respectiva operação e, obviamente, respeitando a profundidade máxima de corte, né? Então, nesse caso aí, seria 3/4 de polegada, né? E a gente precisa converter esse valor para milímetro, né? 3/4 de polegada, né, vai dar igual a 19,05 milímetros, né? Para a gente converter, existem várias possibilidades, né? Mas a gente pode fazer o seguinte: 3 dividido por 4, que vai dar igual a 0,75, e pegar esse resultado, 0,75, e multiplicar, né, por 25,4, já que uma polegada equivale a 25,4. Né? Então, se a gente multiplicar 0,75 por 25,4, a gente vai chegar exatamente a 19,05, que é o resultado que a gente já mostrou aqui. Beleza, então a gente precisa desse valor porque no cálculo da RPM a gente vai ter a seguinte fórmula: a velocidade de corte multiplicado por 1000, né, dividido por π vezes d. Né? Eu vou considerar π 3,14 e multiplicado pelo diâmetro. Né? Então, a velocidade de corte que é fornecida pelo fabricante da ferramenta, né, a gente já tem aqui a indicação dela, nesse caso 50, né, e o valor do diâmetro, né, a gente tem aqui a informação dele, só que a gente precisava dele em milímetros. Né? Então, basicamente foi o que a gente fez, converter o valor para milímetro, e agora é só aplicar na fórmula. Né? Então, nesse caso, a resposta vai ficar, né, a velocidade de corte vai ser 50, multiplicado por 1000, né, dividido por 3,14, multiplicado pelo diâmetro, né, que a gente calculou agora, que é de 19,05 milímetros. Né? Então, 50, obviamente, multiplicado por 1000 vai dar 50.000, né? E 50.000 dividido por 3,14 multiplicado por 19,05, né, vai dar exatamente 835 RPM aproximadamente. Né? Então, a resposta ela vai ficar em RPM, então nesse caso aí vai dar aproximadamente 835, né? Ou seja, isso aqui representa exatamente a rotação por minuto aí da peça, né? Ou seja, a rotação a ser selecionada na sua máquina voltada ali à operação de torneamento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, né? Teste seus conhecimentos, acesse nossas várias playlists, né? E vídeos novos sempre às 14 e às 20 horas, tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Referente à parte de fabricação mecânica, cálculo técnico, né? E aí vamos para a seguinte pergunta, né? Um disco de corte com diâmetro de 4 polegadas e meia, né? Com 2.500 RPM, 2.500 RPM, né? Ou seja, rotação, possui qual velocidade de corte tangencial em metros por minuto, né? Então, basicamente aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem o diâmetro do disco de corte, né? Nesse caso aí a indicação de 4 polegadas e meia, né? E aí, conforme essa relação do seu diâmetro, a gente precisa encontrar exatamente o seu respectivo perímetro, né? Ou seja, que seria o comprimento ali da circunferência. Né? Porque toda vez que esse disco ele dá um giro, né, completa um giro, exatamente o comprimento, né, desse segmento, que representa o perímetro, que vai ser deslocado durante o contato ali com a peça, com o elemento que está sendo cortado. Né? Então, com base nessa ação, dá para a gente exatamente chegar a essa velocidade de corte, né? No caso em metros por minuto. Bom, então nesse caso aqui, a gente precisa converter, né, 4 polegadas e meia para milímetros, né, ou para uma outra unidade de sistema métrico. Né? E aí, no caso, eu vou deixar em milímetros mesmo. Né? 4 polegadas e meia a gente pode converter para decimal, vai ficar 4,5, né? Ou seja, só somar 4 mais a divisão de 1 por 2,
né? E nesse caso aqui a gente pode multiplicar por 25,4 e já pega o valor ali em milímetros, né? Então 4,5 multiplicado por 25,4 vai dar igual a 114,3, né? Então esse valor aqui, 114,3 milímetros, representa exatamente a relação da conversão do diâmetro, né? E aí, no caso, com essa informação referente ao diâmetro, a gente pode encontrar o perímetro exatamente multiplicando o diâmetro, 114,3 por π. Nesse caso aí, eu vou considerar 3,14. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar o perímetro. Porque o perímetro se torna importante, né? Exatamente levando em consideração aquilo que eu comentei agora há pouco, porque toda vez que der um giro, é o contato tangencial da ferramenta que vai estar em contato, obviamente, ali com a peça. Ou seja, quando ela dá um giro, né, esse contato tangencial ele nada mais é do que uma relação linear, né, desse diâmetro. E para saber esse valor, exatamente a gente precisa encontrar o seu respectivo perímetro. Nesse caso, multiplicando 114,3 por 3,14, a gente vai encontrar 358,902 milímetros. Então, toda vez que esse disco ele der um giro, né, o seu contato tangencial ele vai ser exatamente 351,902. E conforme a questão, a rotação, né, da máquina, né, enfim, é 2.500 RPM. Ou seja, em um minuto ele dá 2.500 giros. Então é só multiplicar esse valor, 2.500 por 358,902. Né? E aí a gente vai encontrar, né, o quanto, né, é deslocado em um minuto. Né? Então a gente vai ter 2.500 multiplicado por 358,902. Né? Então nesse caso aqui a gente vai ter 897,255, né, milímetros. Né? Então é exatamente o que ele vai ter de deslocamento, né, conforme se passa um minuto. Né? Levando em consideração a conversão de milímetros para metro, né? Ou seja, você pode pegar esse valor e dividir ele por 1000, que a gente fica com o valor em metros. Né? Ou seja, daria 897,255 metros, né, em um minuto, ou seja, metros por minuto. Né? Então, como ele teria esse deslocamento, né, de 358,902 milímetros, né, ou seja, aproximadamente 35 centímetros, né, ou 0,35 metros por giro, né, a gente teria aí aproximadamente 900 metros por minuto com essa rotação. Né? Vou colocar aqui, ó, 897,255 metros por minuto. Né? Então seria aí aproximadamente o que teria de velocidade tangencial, ou seja, esse disco ele teria aí 897,255 metros por minuto, né? Ou seja, dá aproximadamente 900 metros por minuto, levando em consideração aí a sua rotação, né? Então, pegando aí rotações elevadas, né, para esmerilhadeiras, né, manuais, né, que chegam aí nas rotações bem elevadas aí, né, é só ter uma relação proporcional conforme a indicação ali da RPM para saber exatamente o quanto é que vai gerar ali de velocidade de corte. Né? Nesse caso aqui em metros por minuto, daria exatamente 897 metros por minuto, aproximadamente, referente à velocidade tangencial desse disco de corte, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, né? Acesse nossas playlists, né? Teste seus conhecimentos, e é isso aí, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Nesse caso aqui voltado mais à parte de instrumentação, onde a gente tem a seguinte pergunta, né? Na descrição de parâmetros de setup indicado abaixo, 16,2 graus Celsius, né? H igual mais ou menos 0,05 graus Celsius, o que significa o termo H. Esse termo H ele representa exatamente a esterese. Né? A esterese, né? Se a gente for pegar exatamente ali pela definição base,
a gente vai ter exatamente a relação da diferença máxima da indicação do instrumento, né, levando em consideração exatamente o seu ponto de subida e também o seu ponto de descida, ou seja, uma ação crescente e decrescente, o qual não vai ter interferência ali no mostrador, mas obviamente que na soma de vários elementos para uma malha industrial, esse tipo de análise ele acaba podendo ser danoso para o processo, né? Ou seja, o efeito da esterese ele deve ser no processo o mínimo possível, né? Então, levando em consideração a imagem aqui, né, 16,2 mais ou menos 0,5 graus Celsius, o que é que a gente teria? Né? Então, imagina que o instrumento está marcando essa temperatura, aqui está lá com uma casa decimal, né? Mas imagina que no seu ciclo real, né? Então isso aqui é o que está sendo apresentado ali, né, no instrumento, né, referente ao seu ciclo real, a gente pode ter na oscilação máxima 16,25, né, graus Celsius, né, ou seja, tendo um pico de aumento de temperatura, e 16,15, né, 16,15 graus Celsius, ali levando em consideração a descida da temperatura, ou seja, se o sistema ele tiver nessa oscilação, ele vai estar dentro dessa tolerância indicada ali da esterese do fabricante, mas no mostrador do display a gente vai ter lá 16,2 graus Celsius, ou seja, essa sutil, entre aspas, a variação de temperatura ela não vai aparecer lá no sistema, o que vai nos dar uma relação de esterese de 0,1 graus Celsius. E aí, como eu comentei, esse problema da esterese ele acaba sendo doloso, principalmente para sistemas mais precisos. Né? Então é importante ficar atento com o controle da esterese no sistema, porque isso aí vai estar indicando exatamente a referência ali da qualidade, né, do ciclo produtivo, né? Ou seja, quanto menor a esterese, maior a confiabilidade referente ali ao processo, conforme os instrumentos que estão no ciclo. Né? Em resumo, se você tem numa planta, né, uma relação de esterese elevada, né, a tendência é que você tenha menos precisão e, consequentemente, você pode ter mais falhas e muitas vezes sem entender o que é que está ocorrendo ali no processo por causa dessa diferença do que está sendo apresentado no instrumento e o que está acontecendo ali real, né? E aí, para aumentar essa confiabilidade, né, ou você teria, né, malhas de instrumentos, né, em série, ou a troca de instrumentos com uma certa relação de precisão, né, tendo ali a sua relação de melhoria, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer. Acesse nossa aba comunidade, vídeos novos às 14 e às 22 horas.